Eu gostaria de ter tido esse insight sem ter vindo o acidente, mas se veio, eu creio que estou muito feliz com esse Geraldo pós-acidente. O Galeme é a felicidade da pessoa que chega aqui. Então, o meu processo se deu em 96, quando descobri que através de uma bactéria eu tinha sofrido uma lesão na medula. Geralmente a gente tem um trauma que é por outros tipos de situação, né? Um acidente, um mergulho, qualquer coisa assim. Agora, por uma bactéria, meio difícil de aceitar. E foi isso que aconteceu comigo. Levei longos 6 anos para aceitar que eu poderia ter uma vida também. Foi em dezembro de 2014, por volta de 5 horas da manhã, eu saí de moto do Rio Vermelho e eu tive a infelicidade de encontrar uma pessoa que vinha sentido contrário, alcoolizada, e nós colidimos de frente. E quando eu acordei no hospital, eu percebi que eu tinha, acho que 2 escolhas. Ou lamentava por tudo que aconteceu, por ter amputado uma perna, perdido todo o movimento de um braço e ter perdido também a visão. Ou eu levantava a cabeça e tocava a minha vida. Comecei a ter contato com pessoas que venceram, né? Pessoas que casaram, pessoas que começaram a estudar, pessoas que começaram a realizar sonhos, pessoas que estavam felizes praticando esportes. E eu pensei, né? Se ele pode, comecei a correr atrás dos meus sonhos, né? Comecei a estudar, era um sonho que eu tinha desde criança, mas nunca consegui realizar. Comecei a estudar, me formei em Direito, passei em concurso. Hoje tenho um cargo importante no Tribunal de Justiça. O Centro Catarinense de Reabilitação ele é um órgão da Secretaria do Estado da Saúde e ele existe já desde a década de 60, porém os atendimentos voltados para programas de reabilitação iniciaram em 1989, quando ele foi então vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, onde foi então iniciado o atendimento às crianças com deficiência nesse programa integrado de reabilitação. O Galeme, ele surgiu a partir do desenvolvimento da minha tese de doutorado, orientada pela professora doutora Rosane Gonçalves Nitsky. Era um estudo vinculado ao programa de pós-graduação em enfermagem da UFSC. E eu buscava compreender os limites e as potências na adesão à reabilitação de pessoas com lesão medular e suas famílias. Antes de conhecer o CCR, eu não saberia como atender um paciente com lesão medular, porque tem várias orientações muito específicas. Hoje, quando passei pelo CCR, hoje eu encontro um cadeirante, uma pessoa que tem uma lesão medular, eu já sei todo o processo e como que é o cuidado com ele. Então isso complementou muito mais na nossa formação. Eu ressignifiquei a minha vida a partir dessa vivência aqui no Centro Catarinense de Reabilitação. É uma instituição pública vinculada à Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina, que reabilita pessoas, que dá vida à vida das pessoas. Ela transforma não só essas pessoas, mas os profissionais, a vida dessas famílias de uma forma geral. Então a cada reunião, a cada encontro, a gente aprende mais. E é bem bacana isso, a gente chamar os pacientes, eles virem conhecer, poxa, que legal, e a gente vê como que é a caminhada deles, né? Então ter esse acompanhamento e ver eles participando do Galeme, conquistando várias coisas, é bem importante, é bem legal. Quando eu vi uma paciente que a gente atendeu lá do início, e quando eu vi ela daquela forma, eu falei assim, eu não acredito que ela tá daquele jeito.
aprendizado contínuo. E a gente precisa compartilhar isso com a sociedade, para que a sociedade seja mais inclusiva, para que a sociedade permita que essas pessoas vivam as mesmas coisas que nós vivemos. Nós descobrimos o Centro Catarinense de Reabilitação aqui em Florianópolis, que nos deu um apoio maravilhoso e profissionais muito capacitados, que trabalham, por incrível que pareça, com muito amor. E a gente descobriu um caminho assim, para uma reabilitação muito mais ágil. E aí eu descobri que eu poderia voltar para a vida, inclusive trabalhar, praticar esportes. O esporte é vida, o esporte é aquilo que a gente tem de melhor, independente se tu é uma pessoa normal ou se tu é um cadeirante ou qualquer outra deficiência. O esporte ele é maravilhoso, o esporte ele reabilita. E hoje eu, relembrando, né, tudo que eu passei, como era a minha vida antes da lesão, eu chego a uma conclusão que eu sou muito mais feliz e realizado, né? Eu realizei sonhos que na época eu não conseguia, né? Eu acho interessante que nós, seres humanos, às vezes precisamos passar por alguma dificuldade, né, para ter um pouco mais de sensibilidade em relação a essa nossa existência que é tão curta, né, e muitas vezes não sabemos aproveitá-la. Esse acidente trouxe para mim um olhar muito diferente para a vida. Eu diria até com uma certa vergonha, que hoje eu gosto mais de mim, assim como eu sou, do que o workaholic que eu era antes do acidente. Hoje consigo entender com mais propriedade que o tempo é regressivo e que a vida tem que ser muito bela, que nós temos que aproveitar de uma maneira muita propriedade. Quando a gente fala do Galeme para os pacientes, quando a gente faz a avaliação de ingresso, a gente fala, essa pessoa faz direito, essa pessoa voltou a estudar, essa pessoa voltou a trabalhar. E ele sai tipo, com aquele olhar, sabe? Se eles podem, eu também posso. Nesse grupo foi magnífico a troca de experiências. A gente poder conhecer pessoas que têm deficiência até, de certa forma, um pouco maior que a tua, que vivem com intensidade, assim, que têm o prazer de estar vivos. Olha o Geraldo voando de parabéns. Se fosse outro cara, ele poderia estar simplesmente dedicado, né? Ele está voando de parabéns. Esperou Geraldo. Tu é louco, cara. Ele assim, Manuel, eu não consigo mais fazer um esporte que não seja tão radical. O esporte e a reabilitação, eles andam juntos, eles andam colados. Esporte e reabilitação, tempo novo na tua vida. Para mim, o Galeme, ele é o início e é o fim. O Galeme, ele é o início porque tem muitos pacientes que a gente quer levar para lá desde o início do programa de reabilitação, para eles terem o contato com aqueles que já estão lá reabilitados lá no final. É tu poder mostrar para eles até onde eles conseguem ir. Se eles tiverem força de vontade, se eles quiserem, que a gente fala isso na reabilitação, né? Que a gente só mostra o caminho, mas quem tem que querer é ele. Então o Galeme, acho que é esse lugar onde a gente pode estar mostrando para eles até onde eles podem chegar. Claro que vai depender deles, mas eu acho que o Galeme é isso, é o início e é o fim, por isso. Então, o Galeme tem uma importância muito grande na vida dessas pessoas que participam, nas nossas vidas enquanto profissionais de saúde, porque transforma sim a nossa maneira de ver essas pessoas, a nossa maneira de cuidar. É uma vivência que ela é incorporada também na nossa vida pessoal.
Hoje eu vejo os meus filhos cuidando de crianças com deficiência na escola, né, interagindo melhor com essas crianças. Eu vejo a minha família diferente, eu me vejo diferente. E hoje eu confesso que muitas vezes eu esqueço que sou deficiente. Quando estou com amigos, familiares, praticando esporte, enfim. Que apesar de, a vida pode ser muito, muito bela. E como diria Jean-Paul Sartre, não importa o que a vida fez com você, e sim o que você faz com o que a vida fez com você.